Você já imaginou perder tudo? A força, a liberdade, até o olhar determinado que parecia indestrutível. A história de Sansão não é apenas a de um homem forte, mas de um destino que se constrói nas escolhas, na traição e, acima de tudo, na luta por redenção. De herói invencível a prisioneiro humilhado. O que ele faria quando seu próprio poder fosse arrancado de sua alma? Prepare-se para a última batalha de um homem que, no fundo do abismo, fez um pedido que mudaria tudo. Essa é a história de Sansão. E você vai se surpreender com o que acontece no final. Fique até o último segundo. Tudo começou numa época de silêncio, quando as esperanças pareciam apagadas como uma vela esquecida ao vento. Israel, subjugado pelos filisteus, vivia uma escuridão de alma, e a promessa de dias melhores parecia tão distante quanto uma estrela no céu. Foi nesse cenário desolador que um raio de luz rompeu as trevas. Uma mulher sem nome registrado, mas com um coração que pulsava de fé, seguia sua rotina, resignada à realidade de sua esterilidade. Seus dias eram iguais, até que num instante que ela jamais esqueceria, um visitante celestial cruzou seu caminho. Sim, um anjo do Senhor. Sua presença era avassaladora, como se o próprio céu tivesse descido à terra. Você terá um filho. Aquelas palavras eram como música em seus ouvidos, mas não pararam por aí. Não seria apenas um filho, seria um libertador. Ele carregaria uma missão que transcendia sua própria existência. Um nazireu desde o ventre, separado para Deus, um homem que jamais poderia cortar os cabelos, pois ali estaria o sinal de sua força. E, que peso aquela promessa trazia! Era como se o destino de uma nação inteira repousasse sobre os ombros de uma criança ainda por nascer. Que mãe poderia dormir tranquila, sabendo que geraria um filho tão singular? O que isso significava para ela? Para Israel? Enquanto o anjo desaparecia, deixando um silêncio tão profundo que parecia ecoar, a mulher sentiu o peso de sua tarefa. Mas havia ainda tanto que não sabia. Afinal, que tipo de homem se tornaria alguém carregando um chamado tão incomum? O mistério estava apenas começando a se desenrolar. O menino cresceu, e todos perceberam que havia algo diferente nele. Sansão não era apenas forte, ele era um mistério ambulante. Quando andava, parecia que a própria terra tremia sob seus pés, e quando ria, seu som ressoava como um trovão distante. Desde pequeno, era como se o mundo ao seu redor tivesse aprendido a respeitar aquele que carregava um chamado maior do que ele mesmo entendia. O primeiro sinal de sua força sobre-humana veio de forma tão inesperada quanto aterrorizante. Um leão faminto rugiu na estrada, atacando sem aviso. Mas para Sansão, o leão era como um simples gato irritado. Com as próprias mãos, ele o rasgou ao meio, e o chão se tingiu de um vermelho que parecia profético. O que era isso? Uma bênção divina? Ou algo que ele ainda não conseguia controlar? Essa força, contudo, não vinha sozinha. Ela caminhava de mãos dadas com um coração impulsivo, irrequieto, que parecia tão indomável quanto ele mesmo. Sansão não era apenas forte fisicamente. Ele era uma força da natureza, imprevisível, avassaladora, como uma tempestade que ninguém podia conter. O povo começou a sussurrar histórias sobre ele. Havia orgulho, claro, mas também um medo que ninguém ousava admitir. Como confiar plenamente em alguém tão poderoso, mas tão guiado por seus próprios desejos? E então, o que ninguém esperava aconteceu. A força de Sansão começou a se entrelaçar perigosamente com uma fraqueza silenciosa. Uma fraqueza que não vinha de fora, mas de dentro. Quando olhava para o outro lado, para os filisteus, ele não via apenas inimigos. Ele via algo que seu coração, impulsivo como era, não podia resistir. E foi assim que seus olhos caíram sobre alguém que mudaria o curso de sua história para sempre. Era uma tarde dourada, quando os raios do sol dançavam sobre os campos de trigo. E Sansão viu algo, ou melhor, alguém,
que fez seu coração disparar como nunca antes. Em Tímina, entre os filisteus, seus olhos encontraram uma mulher. Não era uma israelita, não compartilhava da sua fé, mas algo nela o atraía como o fogo atrai a mariposa. Quero me casar com ela, ele anunciou com uma convicção que não admitia oposição. Seus pais, perplexos, tentaram dissuadi-lo. Não há mulheres em Israel para você? Por que se unir aos nossos inimigos? Mas Sansão, com a teimosia de quem desconhecia limites, respondeu apenas: ela agrada aos meus olhos. E quem poderia resistir a um homem tão decidido, tão intenso? A cerimônia em Tímina foi cheia de opulência e tensão. Sansão, com seu espírito desafiador, decidiu apimentar a festa com um enigma. Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Ele provocou, referindo-se ao mel que encontrara na carcaça do leão que matara. Era um enigma impossível de decifrar, e ele sabia disso. Mas, o orgulho tem um preço, não é? Os filisteus, frustrados e humilhados, encontraram a mulher que Sansão amava. Com palavras venenosas e ameaças sombrias, convenceram-na a arrancar o segredo dele. E contra todas as expectativas, ela cedeu. Ah, como a traição dói mais quando vem de quem menos esperamos. Quando os convidados responderam ao enigma, Sansão entendeu o que havia acontecido. Seu orgulho ferido irrompeu em fúria, e ele deixou o banquete com o coração em chamas. Mas Sansão nunca deixava as coisas por isso mesmo. Sua força o tornava temido, mas era sua impulsividade que o tornava perigoso. E foi assim que o fogo da vingança começou a arder dentro dele. Sansão retornou a Tímina com a fúria de um leão ferido. A traição que sofrera ardia em seu peito, cada batida de seu coração parecia alimentar o fogo de sua ira. Ele não buscava explicações, apenas justiça, ou o que quer que se parecesse com isso em sua mente inquieta. Sem avisos, Sansão desceu sobre os filisteus como um trovão inesperado. Ele encontrou 30 homens, tirou-lhes a vida e usou suas vestes para pagar a aposta do enigma. Mas isso para ele era apenas o começo. Seu desejo de vingança era como um rio caudaloso, impossível de ser contido por barragens humanas. O ápice dessa fúria veio de uma forma tão criativa quanto devastadora. Ele capturou 300 raposas. Sim, 300. Ou amarrou suas caudas em pares, colocando tochas acesas entre elas. E então, com um gesto, soltou-as nos campos dos filisteus. A cena era quase surreal. As raposas corriam em pânico, incendiando tudo pelo caminho. Plantações inteiras foram reduzidas a cinzas, e o cheiro de destruição pairava no ar. A resposta dos filisteus foi igualmente brutal. Em retaliação, atacaram a mulher que Sansão havia amado, eliminando qualquer vestígio de compaixão que ele ainda pudesse ter. A tragédia tomou conta do cenário como uma nuvem escura que se recusava a ir embora. Mas isso apenas atiçou ainda mais a fera dentro dele. Como poderia um homem tão abençoado ser tão atormentado? Cada golpe que ele desferia nos inimigos parecia ser uma luta não apenas contra eles, mas contra algo maior, algo invisível, mas imensamente poderoso. E então, armado apenas com uma queixada de jumento, ele fez o impossível. Enfrentou e derrotou 1000 homens, um após o outro. O som dos ossos quebrando e das espadas caindo ressoava como uma melodia sombria no campo de batalha. Sansão era um exército em si, uma tempestade em forma de homem. Mas mesmo no auge de sua vitória, havia um vazio crescente, um eco que ele não conseguia ignorar. Afinal, o que restava de um homem que não sabia distinguir entre força e fraqueza? Foi nesse momento, enquanto o eco da batalha ainda reverberava, que ele viu algo que mudaria sua trajetória para sempre. Um rosto, misterioso e perigoso, surgindo no horizonte. Delilah não se rendeu à resistência de Sansão. Como um rio que, com paciência, desgasta as rochas mais duras, ela continuou. Seus olhos brilhavam com uma mistura de doçura e persistência,
e suas palavras eram como um murmúrio hipnótico, sempre voltando à mesma pergunta: se você realmente me ama, por que guarda segredos de mim? Sansão, o homem que derrotara leões e 1000 soldados, descobriu que havia uma batalha que ele não sabia como vencer. A pressão de Delilah era incessante, como o bater das ondas contra os rochedos. E no fundo, talvez ele quisesse confiar nela. Talvez ele quisesse acreditar que, desta vez, o coração não o trairia. Numa noite em que o silêncio parecia mais pesado que o normal, Sansão finalmente cedeu. Com a voz baixa, quase como se sussurrasse um segredo ao vento, ele revelou: minha força está no meu cabelo. Desde o ventre de minha mãe, sou um nazireu, consagrado a Deus. Se meu cabelo for cortado, serei como qualquer outro homem. Delilah ouviu, mas seus olhos não demonstraram surpresa. Ela o acariciou com doçura, mas dentro de si, sabia que tinha conseguido o que queria. Era como se estivesse segurando um tesouro, embora esse tesouro fosse um segredo que poderia destruir o homem em seus braços. Naquela mesma noite, enquanto Sansão dormia, Delilah chamou os filisteus. Eles vieram silenciosamente, suas espadas brilhando à luz da lua. Com cada fio de cabelo que caía ao chão, o poder que tornava Sansão invencível parecia esvair-se de seu corpo. Ele dormia profundamente, inconsciente de que o mundo que conhecia estava prestes a desmoronar. E quando ele finalmente abriu os olhos, tudo havia mudado. Mas a escuridão que ele viu não era apenas exterior. Ela parecia vir de dentro, como se sua força, sua essência, tivesse sido arrancada junto com seus cabelos. O herói estava caído, mas a história, ainda tinha muito a contar. Porque mesmo na derrota mais amarga, há algo que os homens raramente conseguem compreender. Um fio de esperança pode brotar nos lugares mais improváveis. Sansão, o invencível, agora jazia como uma sombra do que fora. Os filisteus o levaram em triunfo, seus gritos de vitória enchendo o ar enquanto ele, algemado e cego, era arrastado como um troféu. Seus olhos, outrora cheios de fogo e determinação, agora eram apenas memórias, arrancados cruelmente por aqueles que temiam sua força. Eles o lançaram numa prisão sombria, um lugar onde os ecos da glória passada não alcançavam. Ali, Sansão, o homem que esmagava exércitos sozinho, foi reduzido a moer grãos, tarefa destinada aos escravos mais humilhados. O som das pedras rangendo sob suas mãos era uma música amarga que o acompanhava dia e noite. Mas mesmo no fundo desse abismo, algo começou a mudar. Era sutil, quase imperceptível. Enquanto Sansão girava o moinho, algo acontecia sem que seus captores percebessem. Seus cabelos começaram a crescer novamente. Fio por fio, como uma promessa que se recusa a morrer, a força que ele perdera parecia sussurrar que ainda não era o fim. Os filisteus, por sua vez, celebravam sua vitória. Para eles, Sansão era o símbolo de sua superioridade sobre Israel, uma prova viva de que até os maiores podem ser derrubados. E então, em sua arrogância, decidiram organizar uma grande festa no templo de Dagon, seu deus. Seria uma celebração grandiosa, com Sansão como o centro de sua humilhação. E enquanto os preparativos fervilhavam e os gritos de alegria aumentavam, Sansão, em sua cela, começou a sentir algo que não experimentava há muito tempo. Uma quietude interior, um momento de reflexão. Não era apenas sobre sua força ou suas perdas. Era sobre quem ele era e o propósito que parecia tão distante agora. O templo, já lotado, aguardava seu espetáculo. Mas o que ninguém sabia era que Sansão também esperava, por algo que nem ele mesmo conseguia explicar. Afinal, o que pode nascer do desespero de um homem que perdeu tudo, mas ainda tem um fio de esperança? A festa no templo de Dagon era grandiosa. O ar vibrava com música e risos, e o som do vinho sendo derramado nas taças misturava-se aos gritos de celebração. O imenso salão estava repleto de filisteus,
desde os líderes mais poderosos até a multidão que se amontoava nos terraços superiores para assistir ao espetáculo. No centro de tudo isso, a peça mais humilhante do teatro, Sansão. Eles o trouxeram como um troféu, conduzido por uma criança como se fosse um animal cego e domesticado. Os gritos de zombaria ecoavam como chicotadas no coração de quem outrora fora o terror dos filisteus. "Mostre-nos sua força, herói!" Alguém gritou enquanto o povo explodia em gargalhadas que pareciam sacudir o próprio templo. Sansão, porém, não respondia. Ele estava parado, imóvel, com a cabeça baixa, como se não pudesse mais ouvir as provocações. Mas dentro dele, algo se agitava. Um silêncio profundo tomou conta de sua alma, como o prelúdio de uma tempestade. Guiado pelo menino, Sansão pediu para ser colocado entre as colunas centrais que sustentavam o templo. Suas mãos, calejadas pela servidão, tocaram as pedras frias, sentindo a estrutura que mantinha de pé aquele monumento à arrogância filisteia. E foi ali, naquele momento de humilhação máxima, que ele ergueu sua voz. Uma voz que pela primeira vez em muito tempo parecia carregada de algo além de força bruta. "Senhor Deus, lembra-te de mim." Sua oração foi um sussurro que cortou o barulho ao seu redor. Não era apenas um pedido de força, era um clamor, um apelo de um homem que reconhecia, enfim, que sua verdadeira força nunca viera dele mesmo. Enquanto o povo ria e festejava, Sansão permanecia em silêncio, suas mãos pressionando as colunas com uma firmeza crescente. Cada segundo parecia se arrastar, como se o próprio tempo aguardasse o desenrolar daquele momento. E então, algo começou a mudar. Um vento imperceptível, uma tensão no ar, como se a própria terra prendesse a respiração. Com um último esforço de fé, Sansão usou sua força não apenas para destruir seus inimigos, mas para dar fim ao ciclo de orgulho e desespero que o acompanhara. Ele não era mais o homem que buscava vingança ou glória pessoal, mas um homem que, na sua queda, encontrou a verdadeira redenção. E no momento de sua morte, ele se ergueu como um símbolo de que, às vezes, a verdadeira força vem de nos entregarmos ao propósito maior que nos guia. Sansão, o herói que se perdeu e se encontrou, nos deixa uma lição profunda. A verdadeira força não está no corpo, mas no coração. E o legado dele, apesar de todas as quedas, é uma lição que ecoa através do tempo. Gostou dessa história? Não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos emocionantes e cheios de lições poderosas como essa. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário abaixo. O que você acha que Sansão aprendeu no final de sua vida? E se você quer saber mais sobre outros grandes personagens bíblicos, assista à história de Enoque, o homem que andou com Deus, ou a fascinante jornada do sábio rei Salomão. Todos os links estão aqui na descrição. Nos vemos no próximo vídeo.